Abra comigo sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 26. Pode. Capítulo de número 26, versículo 6 até o versículo 13. Capítulo 26 de Mateus, do versículo 6 ao 13, diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que este desperdício? Pois este perfume bem podia ter sido vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: Por que a molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, que onde for pregado o Evangelho, em todo o mundo, será também contado o que ela fez para a memória sua. Eu quero falar um pouco hoje sobre amor com intensidade. Nós somos sempre desafiados a amar, porque Deus é amor. Ele espera que nós, seus filhos, tenhamos essa mesma característica dele, de sermos também pessoas que amam, porque ele é amor. E eu tenho percebido que a intensidade do meu amor, ou do amor que eu aplico nos relacionamentos, do amor que eu aplico em relação a Deus, em relação ao propósito dele para a minha vida, a intensidade desse amor vai determinar o impacto que a minha vida vai causar na vida de outras pessoas. A intensidade do amor que eu vivo no dia a dia vai produzir um impacto proporcional na vida das pessoas e no futuro. Lá para frente, lá na frente, as pessoas vão perceber o impacto da intensidade do meu amor na transformação do mundo, no progresso de famílias, na restauração de famílias e etc. Então nesse texto a gente vai perceber algumas coisas assim, de um amor intenso. Quando você lê o livro de 1 Coríntios capítulo 13, você vai ver sobre um padrão de amor. E ele fala: ainda que eu fale a língua dos anjos, a língua dos homens, se eu não tiver amor, serei como o metal que retine, etc. A Bíblia está falando de um amor apaixonado, de um amor que tem disposição de se entregar, de se oferecer em sacrifício e então produzir um resultado e um efeito. Mas a gente sabe que muitas pessoas praticam um amor no relacionamento com Deus, ou até mesmo no relacionamento com as pessoas, praticam um amor frio, mas é amor. É frio, mas é amor. É aquela pessoa que diz assim: olha, eu não tenho necessidade de ficar falando eu te amo, ou você é especial para mim, você está bonita hoje, ou seu cabelo ficou diferente, e você mudou a cor da unha, parabéns, não sei o quê. Eu não tenho necessidade de falar isso, mas eu amo, eu pago as contas, eu limpo a casa, eu ajudo aqui e ali e tal, e isso é uma prova de amor. E ninguém discute isso. Isso também é uma prova de amor. Eu sirvo na igreja, eu canto aqui, eu prego, dou meu dízimo e minha oferta, de vez em quando eu participo de alguma atividade na igreja. Isso é uma evidência do meu amor para com Deus. E eu não discuto com ninguém sobre isso, porque de fato o amor é demonstrado na prática. E há muitos crentes que praticam esse tipo de amor. Mas só que tem uma coisa: às vezes o nível de intensidade que esse amor é evidenciado não produz mudança.
não produz impacto ou produz um impacto insignificante. E às vezes, queridos, inevitavelmente, nós cobramos muito de nós. E quando você percebe que alguma pessoa está produzindo mais impacto do que você, quando você percebe que é possível produzirmos mais impacto do que estamos produzindo, é possível vivermos uma vida de maior resultado do que estamos vivendo, aí a gente fica meio frustrado, porque a gente está aquém do que Deus deseja, está aquém do que nós somos capazes. E aí nós vamos entender que existe uma maneira da minha vida e da sua vida produzir impacto. Existe uma maneira do seu ministério produzir impacto. Existe uma forma da sua liderança de célula produzir um impacto. Existe uma forma da sua vida de oração produzir um impacto. Existe uma maneira em que o seu ministério de música, de pregação, de serviço ou qualquer outro que seja, produzir um impacto. Existe uma forma do seu casamento produzir um impacto. E aí, a única forma que eu vejo na Bíblia é quando existe amor com intensidade. Eu sei que existem muitas pessoas que amam, mas nem todas amam com intensidade. Nem todas estão dispostas a ir ao limite. Algumas nem querem conhecer o limite, elas estão bem na retaguarda. E aí nós vamos ver algumas evidências disso nesse incidente aqui do capítulo 26 de Mateus. A Bíblia fala que Simão, que era seguramente uma pessoa de posses naqueles dias, um homem que tinha alguma condição financeira, que era amigo da família de Lázaro, que também era uma família de posses, que moravam na cidade de Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém, e eles estavam muito gratos a Deus por alguma coisa que havia acontecido na vida deles, e eles resolveram dar uma festa em sua casa. E eles então convidam Jesus, convidam os discípulos de Jesus, provavelmente convidaram alguns amigos e convidaram a família de Lázaro. Entre eles vieram Lázaro, Maria e Marta, aquela família conhecidíssima na Bíblia. E eles então se reuniram ali na casa de Simão para agradecer a Deus. E havia uma razão para isso. A razão era que Simão era um leproso. Ele havia sido leproso por muitos anos. A vida dele havia sido destruída. Ele havia sofrido o impacto de ser rejeitado por uma nação e de ter que viver isolado da sua comunidade, isolado da sua família, fora do arraial. Ele havia sofrido toda a rejeição que se possa imaginar, e ele estava tão grato por ter sido curado por Jesus, que ele então abriu a sua casa. Mas não apenas por isso, ele também estava grato porque Lázaro, seu amigo, vizinho, uma pessoa com quem provavelmente ele cresceu junto, uma pessoa que ele conhecia, que ele tinha um vínculo muito forte, havia morrido, todos haviam chorado a morte dele, embora Simão estivesse alegre por ter sido curado, estava triste pela morte de Lázaro. Agora Lázaro havia ressuscitado e estava também vivo ali na casa dele. Então ele chama Lázaro, ele chama as irmãs de Lázaro, ele chama alguns amigos íntimos, ele chama Jesus e os seus discípulos para dar um banquete de gratidão a Deus. Havia ali no coração de Simão uma disposição de testemunhar, uma disposição de anunciar para os amigos quem era Jesus, uma disposição de dizer para Jesus o quanto ele estava grato, o quanto ele estava feliz por tudo que havia acontecido. E a Bíblia fala que Marta e Maria vão para lá para organizar a casa. Marta era aquela pessoa super, hiper perfeccionista, e ela talvez tenha chegado 5 da manhã para limpar tudo, para lavar, para jogar água na varanda, para deixar tudo limpinho, tirando poeira, tirando telha de aranha, deixando a casa de Simão limpíssima, prepara a casa, troca as toalhas, troca as fronhas, arruma tudo, prepara, perfuma a casa e deixa ela assim no mais perfeito estado para receber uma visita ilustre como aquela que para eles representava muito, que era Jesus e os seus discípulos. Então a casa está toda arrumada, a comida está sendo preparada, e então Jesus chega com os seus discípulos.
Havia naquela reunião, queridos, um clima assim de êxtase, de alegria, de amor. Tudo que Jesus falava, cada palavra que ele dizia, tinha um impacto poderoso na vida deles. Eles queriam ouvir cada palavra, eles queriam conhecer pessoalmente Jesus, intimamente Jesus, e estavam todos ali atentos ao redor da mesa, e Marta trabalhando e cuidando de tudo, e verificando se tudo que precisava estar sobre a mesa, estava sobre a mesa, se todos estavam se alimentando bem, se todos estavam satisfeitos. E ela ia lá fora, olhava no estacionamento, se não tinha nada errado, ia lá dentro e olhava na casa e ficava cuidando de tudo. Mas sabe de uma coisa? No meio daquele serviço todo, daquele cuidado todo, Maria se desliga completamente da atividade, se desliga completamente daquela tensão de servir, de resolver tudo para que tudo ficasse bem. Ela se desliga disso, enfia a mão na sua bolsa e pega um vaso de alabastro, de um perfume de nardo, que era importado da Índia, algo preciosíssimo, de um grande valor, e quebra aquele perfume e derrama sobre a cabeça de Jesus. E de repente todos param para olhar aquela cena. Ninguém consegue entender exatamente por que ela fez isso. Porque primeiramente isso era obrigação de um escravo fazer. Quando tinha uma pessoa ilustre na casa, normalmente eles chamavam o escravo que ungia a cabeça dessa pessoa com óleo comum. Mas essa mulher pega o óleo mais precioso, que equivalia ao trabalho de um ano inteiro de um trabalhador braçal, em torno de 300 denários, naquele tempo, a moeda daquela época. E ela então pega aquele perfume, aquele perfume precioso, aquele óleo perfumado precioso, e ao invés de tirar um pouquinho dele e jogar sobre a cabeça de Jesus, ela entorna completamente. E a Bíblia fala no Evangelho de João que perfumou toda a casa. Era só para Jesus, mas perfumou toda a casa. Era só para a cabeça dele, mas todos foram impactados pelo perfume que se espalhou, pelo aroma que se espalhou pela casa inteira. Ela podia ter feito discretamente, com uma gotinha, 2, 3 gotinhas, e ninguém perceberia a não ser ele. Mas o que ela fez não tinha como ficar escondido, porque todos percebiam, todos calculavam o valor, todos ficavam preocupados com o tamanho do prejuízo, entre aspas, que essa mulher acabara de ter, ao derramar todo aquele perfume sobre a cabeça de Jesus. E aí, João fala que todos, mas o Evangelho de Mateus fala que Judas, o Iscariotes, aquele que traiu Jesus, ele quebra o silêncio, e ele diz: para que tanto desperdício? Para que tanto desperdício? E essa pergunta, queridos, começou a ecoar pelos séculos. Para que tanto desperdício? É uma boa pergunta a fazermos. Para que tanta intensidade? Para que tanta consagração? Para que tanto amor? Por que tanta entrega? Por que querer tanto, se entregar tanto, esperar tanto, querer impactar tanto? Porque não podia ser só 3 gotinhas. Para que tanto desperdício? E aí Jesus repreende essa mulher, e ele diz assim, olha, repreende Judas, e ele diz, olha, por que você está molestando essa mulher? Por que você está incomodando essa mulher? O que ela fez foi algo precioso. Eu recebi como algo precioso, porque Judas disse, olha, vocês deveriam pegar esse perfume e vender, abrir uma creche, abrir um projeto social para ajudar as pessoas pobres, carentes, porque na verdade tem tantas pessoas aí precisando desse dinheiro, e você derrama tudo em Jesus. Por que esse desperdício? E Jesus então diz, olha, vocês terão pobres
o tempo todo convosco. E quando Jesus fala isso, Ele não está desprezando os pobres, porque Jesus foi uma das pessoas que mais deu atenção aos pobres. Ele até disse que Ele anunciava o Evangelho aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. O foco dele sempre foi aos pobres, mas Ele disse, olha, o seu amor aos pobres não pode impedir a sua intensidade na prática do amor a Deus. Uma coisa não vai substituir a outra. E se está na hora de se entregar a Deus, não será suficiente apenas servir aos pobres. Uma coisa nunca vai substituir a outra e nem anular a outra. E aí por isso, queridos, Jesus explica tudo que ela fez. Ele mostra que Maria teve uma visão inteligente, uma visão teológica, de que Jesus, o Messias, aquele que estava sentado sobre a mesa, a pessoa ilustre que Ele era, ela tinha tido uma visão de alguém que, como Isaías 53 havia dito, o servo sofredor, porque ela sabia que Jesus, por uma revelação provavelmente, ao subir na cruz, Ele não seria honrado como os mortos nobres e ricos eram honrados quando morriam. Normalmente, quando morria um monarca, quando morria um homem rico da alta sociedade, ele passava por várias honrarias, era ungido e depois sepultado. Mas um criminoso jamais passava por esse tipo de honraria. E ela não sabia que ele seria crucificado como um criminoso, mas por um ato de visão espiritual, provavelmente movida por Deus, ela o ungiu, preparando-o para o dia do seu sepultamento, porque a maneira como ele morreria não lhe daria esse direito. Ela fez um ato profético a respeito de Jesus, e Jesus então recebeu aquilo de bom grado. Então, como a gente pode perceber a intensidade do amor de Maria e o impacto dessa intensidade na vida dela e na vida de todas as pessoas, desde aquele ato até agora? A primeira coisa que me chama a atenção, e eu vejo que é exatamente por essas coisas que se é possível ver a intensidade do amor de alguém. Se você não perceber essas coisas na vida de uma pessoa, dificilmente você verá nela amor intenso. A primeira coisa que me chama a atenção é que essa mulher, no capítulo 26, e no versículo 7, versículo 6 mesmo, diz assim: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso nardo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. A primeira coisa que me chama a atenção é a percepção da importância da pessoa que estava sentado sobre a mesa. Haviam muitas pessoas que estavam assentados sobre a mesa. Jesus era o convidado ilustre. Todos estavam tratando muito bem, mas Maria teve uma percepção diferenciada de quem era a pessoa que estava sentado sobre a mesa. É muito interessante que eu desconheço uma pessoa que não admire Jesus. Até mesmo os inimigos dele o admiram. Por exemplo, os muçulmanos que não têm Jesus como Messias, como ungido do Senhor, eles têm Jesus como um profeta poderoso, um profeta que fez história, que impactou a história, que mudou a história. Eles têm Jesus como um profeta de grande importância, embora para eles Jesus não seja o profeta, porque Maomé é o profeta, mas Jesus é um profeta de grande valor. Você vai ver que em todas as outras crenças, no Espiritismo, e em todas as outras que você possa imaginar, até no budismo, Jesus tem um grande valor. E eu vou dizer que na igreja evangélica, Jesus também tem um grande valor. Todo mundo aqui crê em Jesus, ama Jesus e adora Jesus, mas tem alguns que são mais apaixonados por Ele do que outros. Tem ou não tem?
Tem alguns que são mais apaixonados por Ele. Tem alguns que olham para Jesus na mesa e não se contentam em apenas estar sentado ao lado deles. Eles querem ir até onde Ele está e derramar alguma coisa sobre Ele, derramar algo precioso sobre Ele, oferecer algo de grande valor sobre Ele. E eu não me refiro apenas necessariamente a coisas materiais, mas algo precioso que algumas vezes é mais precioso do que tudo que você tem nas questões materiais. Eles estavam assentados sobre a mesa e Maria se desconecta daquele ambiente cheio de protocolos, quebra todos os protocolos, inclusive quebra o vaso e derrama na cabeça de Jesus. Eu aprendo algumas coisas aqui. A primeira coisa é que você nunca amará com intensidade esse Jesus que está que está sentado à mesa com você, se você não tiver uma revelação de quem Ele é. Se você não entender exatamente quem Jesus é, você vai ficar triste com Ele algumas vezes, vai se decepcionar com Ele algumas vezes, vai esfriar no amor por Ele algumas vezes, vai ficar um pouco afastado dEle algum tempo, vai até questioná-lo algumas vezes. E assim a gente vê muita gente fazendo. Estou meio desanimado. Hoje eu não vou orar não vou ler a Bíblia não. Hoje, sei lá, esse negócio de igreja, estou meio desmotivado, sabe? Porque você não sabe ainda quem é este que está à mesa com você. A hora que você tiver uma revelação de quem é Jesus, você vai fazer como aquele homem negociante que, viajando, encontrou uma pérola de grande valor, e ele pega tudo que ele tinha e vende para adquirir aquela pérola. Eu te pergunto, quanto de você estaria disposto a quebrar para demonstrar a esse que está sobre a mesa, que está à mesa com você, o seu amor por Ele? Quando essa mulher conhece quem é Jesus, quando ela entende quem Ele é, ela pega algo precioso, o vaso, quebrar o vaso, queridos. O ato de quebrar o vaso fala muito para você e para mim, porque o vaso na Bíblia sempre está associado à vida humana, sempre está associado a quem você é em essência, sempre está associado a aquilo que é a casa onde você habita. E quando alguém pega e se dispõe a quebrar o vaso, ele está se dispondo a quebrar a sua imagem, a quebrar a sua estrutura, a se quebrantar, porque o perfume que está dentro de você, a preciosidade que está dentro de você, só vai encher toda a casa, só vai causar impacto em todos, só vai perfumar Jesus quando o seu exterior estiver quebrado, quando a sua carne estiver quebrada, quando você esquecer completamente da sua imagem, quando você tiver disposição de abrir mão das suas preferências e tiver disposição de abrir mão dos seus pontos de vistas, de abrir mão das suas reservas com outras pessoas, tiver disposição de abrir mão daquilo que tem te afastado de uma intimidade mais íntima com Ele e dizer: olha, embora estejam todos assentados à mesa com Ele, embora estejam todos se alimentando junto com Ele, mas poucos tocando nele, ou ninguém percebendo o valor dele, hoje eu quero ter uma experiência diferente, e para isso eu quebro quem eu sou, para que Ele me conheça em essência, conheça o perfume que está lá dentro. Senhor, eu te amo tanto.
Senhor, eu daria a minha vida por Ti, tudo lá dentro. Senhor, eu abro mão de qualquer coisa para Ti, tudo lá dentro. E isso causa pouco impacto, mas quando eu sou quebrado, e isso que está lá dentro flui, enche toda a casa. Enche toda a casa. E isso começa a produzir impacto. Maria, diferente de todos, até mesmo de Simão, que chamou Jesus para dentro da sua casa, Maria teve uma revelação mais ampla de quem era a figura ilustre que estava à mesa com eles. Provavelmente Maria nem estava à mesa com Jesus. Provavelmente ela não estava à mesa com Jesus. Mas ela se dispôs a quebrar aquele vaso e a oferecer ao Senhor. Uma outra coisa que me chama a atenção, depois eu volto nesse ponto para a gente fechar, é que Maria percebeu uma outra coisa. Ela percebeu o valor da oportunidade que ela tinha diante dela. Jesus disse que os pobres sempre os teremos conosco. Sempre. E ele não fala sempre, mas ele fala em todas as fases, em todas as gerações, e em todos os lugares, em todos os contextos e culturas, sempre haverão pobres. E quando você estuda a palavra pobre, você vai entender que não são apenas os carentes, que não têm dinheiro para comprar algumas coisas, mas até mesmo os milionários, que são miseráveis, que estão vivendo a escassez do amor, a escassez da paz, a escassez da saúde e outras coisas mais. Ele disse, olha, você sempre terá com você pessoas precisando de ajuda, mas a presença de Jesus não é uma coisa tão comum. Ter Jesus à mesa com você, ter a oportunidade de adorar Jesus, de se relacionar com Ele e de marcá-lo com uma intensidade, nem sempre você tem. E a gente às vezes gasta muito mais tempo com as coisas que nós temos sempre diante de nós do que com as oportunidades de ter uma experiência mais profunda com Jesus. E aí Maria percebe a oportunidade. No versículo 11, ele diz, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E eu te pergunto, quantos de nós aqui pode dizer que vive na mais profunda intimidade com Jesus, e que tem hora que a gente não consegue ficar nem em pé, de tanta presença de Deus que a gente tem, e por isso a presença dele não é algo tão assim importante? Vamos cuidar de outra coisa aqui por enquanto? Uma hora dessa a gente dá uma atençãozinha para ele. Maria não pensou assim. Ela disse, olha, eu tenho uma oportunidade de marcar o coração de Jesus com um amor intenso, e eu vou fazer isso agora. E ela então se derramou, quebrou o vaso e se ofereceu. Uma outra coisa que eu percebo em Maria é que ela teve uma disposição de mostrar desprendimento material. 300 denários equivalia a um ano de trabalho. E o sacrifício de Maria envolveu quebrar a si mesmo, mas abrir mão de alguma coisa material, de pagar um preço material. E a gente percebe, queridos, que se o nosso amor a Deus exigir alguma perda financeira, mas eu não vou fechar esse negócio, vou perder dinheiro, eu prefiro abrir mão do amor de Deus por hoje, para eu ganhar esse dinheiro, depois eu peço perdão para Ele e volto. Se o amor a Jesus muitas vezes envolver algum prejuízo qualquer material, a pessoa já fica com o pé atrás. Jesus não está pedindo isso de mim. Ou então, se para eu amar a Jesus eu vou ter que deixar meu carro à disposição para dar carona para um irmão que está vindo para a igreja, ou vou ter que abrir a porta da minha casa para que uma pessoa que eu nunca vi antes sente no meu sofá novinho que eu comprei para assistir uma célula. Jesus, acho que eu não vou querer não.
Não vou querer não. Eu me lembro de uma história que eu vi uma vez, verídica. Isso quer dizer que a história realmente aconteceu, né? Quando é verídica. E nessa história, uma mulher tinha acabado de comprar um carro bonito. Uma mulher que trabalhava até num banco. Eu vi isso lá em Vitória. E essa mulher comprou um carro bonito e estava indo para o trabalho. E aí no meio do caminho ela viu um tumulto assim na rua. E ela então procurou desviar do tumulto, e alguém cercando ela, pedindo: por favor, pare, tem um rapaz aqui que está perdendo muito sangue, ele vai morrer. E ela pensou tantas vezes que o carro dela era tão novinho, e se desviou e foi embora. E ela estava lá trabalhando tranquila no seu trabalho, quando o telefone toca para ela correr no hospital, que o filho dela tinha sido atropelado. E ele estava para morrer. Quando ela chegou lá, ele já tinha morrido. E aí eles falaram que ele teve chance de não morrer, mas a única pessoa que passou na hora não quis prestar socorro, e essa pessoa era ela. Essa pessoa era ela. Sabe, queridos, às vezes a gente dá um valor tão grande a alguma coisa e a gente perde uma coisa tão preciosa. A gente fala: mas eu vou perder uma noite de sono e amanhã como é que vai ser? Ou eu vou ter que acordar 1 hora mais cedo para gastar tempo com Deus, e aí vou ficar cansado, desanimado, eu vou abrir mão dessa festa para estar um pouquinho na presença de Deus, e aí eu vou perder os meus amigos e não sei o quê. E aí quando você vai fazendo cálculos, às vezes a gente opta por fazer algo que nós consideramos mais valioso, e aí nós perdemos a oportunidade de manifestarmos um desprendimento material. O que eu estou valorizando mais do que o meu Deus? Eu vi uma mensagem, um testemunho, esses dias, a Luciene até me mostrou esse testemunho na internet, de uma mulher que pesava, eu contei na rede de homens ontem, uma mulher que pesava 163 quilos, se eu não me engano, ou 167. E essa mulher, desde a adolescência, ela começou a comer, e ela comia tanto, ela gostava tanto de comer, que ela nem percebia que aquilo fazia mal para ela. Mas teve um dia, e ela fez vários programas de emagrecimento, tipo aqueles regimes radicais, que parava de comer tudo, aí ela emagrecia, daí a pouco ela perdia 10 e ganhava 20. E ela foi vivendo assim, perdendo e ganhando, só que ela sempre ganhava mais do que perdia. Então ela foi ficando, afortunada de peso. E aí, queridos, essa mulher, um dia ela foi à igreja, ela era crente, e ela foi à igreja, e o pastor pregava para todos, e ele falava assim: olha, o que na sua vida é mais importante do que o seu Deus? E ela pensou: a comida é mais importante do que Deus para mim. E naquele momento ela disse que algo aconteceu, porque ela orou a Deus e disse: Senhor, me ajuda a ter o Senhor como mais importante para mim. E ela então decidiu que ela faria de tudo que fosse possível para ela ter Deus como mais importante. 2 anos se passaram. Essa mulher não fez cirurgia de estômago. Ela perdeu nada menos que 93 quilos. E quando você olha para ela hoje, uma mulher de uns 50 anos mais ou menos, eu imagino, nada mais que isso também, ela hoje é uma mulher bonita, com o corpo arrumadinho, feliz da vida, porque ela colocou Deus como mais importante. Isso se chama desprendimento material, não é só de dinheiro. Às vezes, querido, a gente valoriza tanto uma coisa que a gente não lê porque a gente tem sono, a gente não jejua porque a gente não abre mão do cafezinho, nem do almoço ou de alguma outra coisa, e também por isso a gente não recebe nada, a gente não produz impacto nenhum, a vida da gente não experimenta mudança nenhuma. E aí eu termino com a última marca que me chama a atenção,
que está no último versículo, quando ele fala assim: em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E eu termino falando sobre esse princípio do registro. Você sabe que tudo que você faz fica no registro dos anais eternos. Se você é preguiçoso, por exemplo, como nós vamos lembrar de você? Fulano tal era preguiçoso, não gostava de orar, não gostava de ler, não gostava de pregar, não gostava de buscar Deus, não gostava de trabalhar, não gostava de nada. Se você é uma pessoa que tem uma outra marca qualquer, essa marca vai ser registrada, inevitavelmente, e ela é intransferível, ela vai ficar contigo para os anais eternos, ela vai ficar lá nos anais eternos. E lá na frente, daqui 100 anos, 200 anos, alguém vai lembrar de você. Olha, ele passou 30 anos, 50 anos, viveu 70 anos, 80 anos e não fez nada que presta para a sua geração. Ou então viveu tantos anos e deixou uma história de amor, uma história de serviço, uma história impressionante. Eu conheci a história de uma mulher americana, que eu não vou conseguir me lembrar o nome dela agora. Essa mulher trabalhou na Receita Federal, num órgão que é equivalente à Receita Federal americana. E essa mulher, durante os anos que ela trabalhou nessa empresa, ela foi tratada, segundo os amigos dela, injustamente. E ela ganhava menos do que devia, não recebeu promoção nenhuma. E ela terminou a vida num apartamento pequeno de 2 quartos, as paredes sem pintar, marcas de rachaduras, e nunca assinou uma revista, nem um jornal. Passou a vida simples, uma vida bem simples. Mas quando ela morreu, a reitora de uma universidade que tinha na sua cidade, na região onde ela morava, fez com que essa mulher se tornasse notória. Porque quando ela morreu, foi revelado uma fortuna que ela havia doado para essa universidade, uma fortuna de 22 milhões de dólares. E ninguém entendeu como essa mulher fez isso durante toda a sua vida, durante todos os anos que ela ficou aposentada. E a história conta que essa mulher, quando ela se aposentou, ela pegou 5 mil dólares, comprou ações de uma empresa, e essas ações caíam e subiam, e ela foi mantendo ali. E quando ia chegando os dividendos, ela comprava mais ações, e ela não aplicava nada na vida dela, porque o desejo dela era investir na formação de jovens, de adolescentes que ela estava vendo crescer à sua volta, e ela dizia: eu não preciso de tanto, por isso eu vou deixar isso para essa instituição. E quando a notícia chegou de que esses 22 milhões estavam sendo passados para a universidade, essa reitora realizou um grande evento para registrar a história dessa mulher. Agora eu te digo uma coisa, querido: por que eu estou falando dessa mulher, embora eu nem saiba o nome dela? Por que eu estou falando de Maria, embora eu nunca tenha conversado com ela e nem tenha vivido com ela? Sabe por quê? Porque o ato de desprendimento material, o ato de amor intenso que essa mulher demonstra por Jesus, e que esta outra mulher demonstrou pelos jovens da sua geração, foi para o registro eterno. Inevitavelmente foi registrado, assim como os atos errados vão para o registro eterno. Um ato de amor, um ato de fé, um ato de amor intenso vai para o registro, e aí as pessoas começam a falar e começam a multiplicar aquela experiência para inspirar outras pessoas. Então essa mulher, Maria, na casa de Simão, ela não era uma mulher tão expressiva. Eu não posso dizer que essa mulher foi uma grande empresária. Eu não posso dizer que essa mulher foi uma grande mente que influenciou os pensadores da época. Eu não posso dizer que Maria foi uma mãe excepcional, porque a Bíblia nem fala se ela teve filhos, se ela chegou a se casar. Eu não posso falar de alguma coisa material que essa mulher tenha deixado, de algum patrimônio, de algum livro que ela tenha escrito. Mas eu posso falar para você aqui agora, que Maria é conhecida como alguém que amava intensamente a Jesus, como alguém que
não valorizava nada nessa vida mais do que o seu mestre, como alguém que não tinha como precioso um nardo preciosíssimo, que equivalia ao trabalho de um ano inteiro de um profissional braçal. Ela tinha Jesus como mais precioso do que isso. Ela tinha Jesus como mais precioso do que tudo, do que o seu futuro. Ela via Jesus e se entregava totalmente a Ele. E Deus está precisando, queridos, nesses dias em que o Evangelho está sendo barateado a cada dia, nesses dias em que o padrão de evangélicos tem caído cada vez mais, nesses dias em que a intensidade da vida cristã tem só sido rebaixada, nesses dias, Deus está precisando de crentes apaixonados. Deus está precisando de ser afim de Deus, seres afins de Deus. Ele está precisando de homens e mulheres que o queiram totalmente. E eu vejo isso quando a gente faz aqui o relógio de oração. Muitos não colocam os nomes, e muitos colocam os nomes e não vêm. E muitos vêm e não oram. Eles ficam aqui, leem a Bíblia, ficam olhando assim para um lado e para o outro. Uns ficam conversando, mas não oram, por uma razão simples, porque não tem amor intenso. Eu não duvido que você ame Jesus, eu sei que muitos aqui amam, mas Ele está à procura de alguém que tem amor intenso, porque aí você vai ver o que diz o conhecido hino: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Você vai ver que Deus tem poder quando você quebrar o vaso de alabastro e deixar o perfume exalar. Eu fico pensando, agora já para a gente refletir, quantas pessoas poderiam estar servindo a Jesus até hoje, estão desanimadas lá fora, em casa, no mundo. Quantas pessoas poderiam estar frutificando hoje e nem estão mais? Quantas pessoas poderiam ter ganho sua família inteira para Jesus e não ganharam? Quantas pessoas que já estiveram adorando a Deus aqui e nas milhares de igrejas pelo Brasil e hoje não tem ânimo sequer para abrir a sua Bíblia e ouvir a voz de Deus, porque o amor nunca saiu do limite do normal, e aí foi fácil esfriar. Nessa noite, queridos, a chave para mudar toda a sua história começa com o seu amor pelo Senhor. Se você se entrega totalmente a Jesus, você vai descobrir uma coisa: para esse Deus não existe reservas. Aquilo que você está precisando, as perguntas que você tem para fazer para Ele, as barreiras que precisam ser quebradas, as curas que precisam brotar, e todas as outras coisas mais que precisam acontecer, vão começar a alcançar você, vão começar a correr atrás de você, vão alcançar você, porque você se apegou com amor a esse Deus. Eu quero te convidar nessa noite a pensar sobre isso.